Olá, meu nome é Adriana Caram. Eu sou pedagoga, doutora em Engenharia e Gestão de Conhecimento e presidente do Grupo Educacional OPET. Eu estou aqui com Ana Carolina Jordan, gestora da Escola Umbrella, que é e também coordenadora do Ecoar Educação, que está organizando este momento conosco. A Ana é educadora e especialista em primeira infância há 35 anos. E a gente vai conversar hoje sobre trajetórias educacionais e sobre como as nossas trajetórias nos educam. Então, você tem bastante educação e bastante formação, né? Assim como eu e todos nós que estamos aqui. A Ana também é pesquisadora em educação em países referência mundial na educação. Nós estamos aqui hoje para conversar com um dos grandes pensadores da educação na atualidade, o professor Antônio Novoa. O professor Antônio é doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris. Ele também é catedrático no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, titular da Cátedra Unesco Futuros da Educação e reitor honorário da mesma universidade. E o mais importante, o professor Novoa é um apaixonado pela educação e pela formação de professores. E alguém também que conhece muito sobre o cenário da educação brasileira, seus pontos fortes e seus desafios. Antes de seguir em frente, eu gostaria de agradecer à Ecoar Educação, que proporciona esta conversa, e também à editora OPET, que apoia este momento. Professor Novoa, vamos começar? Com certeza. Então vamos começar. Prazer. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma grande alegria tê-lo conosco. E eu começo passando a palavra para a Carolina. Meu Deus, Adri, que honra. Muito obrigada também pela parceria. A gente não pode esquecer também de agradecer a Diálogos, que também nos fez essa ponte muito linda para proporcionar esse momento aqui para Curitiba. A gente agradece demais também. E é uma emoção muito grande poder conversar um pouco assim tão de perto, né? É verdade. Para essa referência que nos dá, nos impulsiona diariamente para seguir em frente, né? Também na parte da gestão, que é um desafio para nós. Uhum. E juntas, eu e a Adri, a gente ficou pensando, professor, como começar essa conversa e aproveitar esse momento ao máximo. E chegamos à conclusão que a gente precisa ouvir do professor quem foi essa criança, né? Esse Antônio pequenininho, as experiências como aluno, o que marcou e que fez com que hoje o professor estivesse aqui desse lado nos ensinando sobre educação com tanto amor e dedicação e esse brilho nos olhos que a gente, que nos toca profundamente. Quem foi esse? O que marcou? Quem foram esses professores, essa família? Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui convosco hoje e nesta minha relação muito, muito especial com o Brasil, que começou em 94, num encontro com o Paulo Freire, em Águas de São Pedro, e que desde 94, já lá vão 32 anos, não é? Se tem mantido, se tem continuado e prolongado com um enorme proveito para mim. Muito do que eu aprendi na educação, muito do que eu faço na educação, muito do que eu penso na educação resultou dos meus diálogos nos 27 estados do Brasil, né? 26 mais o Distrito Federal, depois já os percorri todos e já neles pude trabalhar com professores e professoras. Eu sou uma criança da escola pública. Eu, os meus irmãos, os meus pais, o meu filho, a minha neta, somos todos da escola pública. Nunca andamos noutro lugar a não ser na escola pública. E em escolas públicas diferentes, o meu pai era juiz, nós mudávamos muito de localidade e fomos conhecendo várias escolas ao longo da minha trajetória que me marcaram muito, não é? Se eu tiver que pensar em 3 professores, estou assim a reagir de imediato, em 3 professores que me marcaram de forma muito especial no ensino fundamental e sobretudo na passagem para o ensino médio, foi certamente o professor de filosofia, um homem chamado Luís Ardisson Pereira, que era um homem absolutamente extraordinário, não é? Na maneira como nos levava a pensar os filósofos, a ler os filósofos, de maneira não enciclopédica,
em que nos chamava a atenção que o importante, se conhecêssemos bem um filósofo, já conhecíamos a filosofia toda, já conseguíamos ler os outros filósofos. Foi um homem extraordinário. Que lindo. Pois a pessoa que me marcou muito na minha carreira, porque eu, na verdade, os meus primeiros estudos universitários, estranhamente, foram em matemática, não é? Eu era muito bom aluno de matemática no ensino médio e isso deveu-se muito à minha professora de matemática, a professora Marinete Leitão, que era uma mulher que nos fazia gostar da matemática. Aquela coisa que eu digo muitas vezes, o bom professor é aquele que consegue que nós gostemos no fim daquilo que no princípio não gostávamos nada. É não é? verdade. E a Marinette era isso com a matemática. Nós gostávamos daquela matemática que no princípio nos causava alguma perturbação. E em terceiro lugar, um homem que eu acompanhei quase até ao final da vida, fui um grande amigo dele, um grande companheiro, ainda que com uma diferença de gerações grande, que foi o professor José Esteves, que era da educação física, um homem muito ligado às questões do corpo, não é? E que nos ensinava o desporto sempre com estas palavras. O desporto não é competição. O desporto é cooperação. O desporto aqui é para cooperarmos, não é para competirmos, não é? E isso me ensinou muito do que veio a ser também a minha reflexão. O Luís Ardisson Pereira, a Marinete Leitão e o José Esteves marcam muito a minha trajetória. Depois, claro que em Genebra, na universidade, eu tive a oportunidade de ter um grupo absolutamente extraordinário de professores, não é? Na universidade, que me marcaram muito também, mas já é uma outra história. Que lindo, marcou tanto que o professor lembra do nome e sobrenome Eu lembro-me dos professores. Lembro-me exatamente deles, destes três em particular. Quando me fez a pergunta, eu, enfim, não vinha preparado para ela. Os três vieram à minha cabeça, as imagens, os nomes, a maneira de serem, com uma enorme presença 50 anos depois. Professor. Desculpa, mas é que me veio uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. O que eles tinham em comum? O que esses três professores, que acho que aí a gente já junta com a nossa segunda pergunta. Eu acho que estes três professores tinham uma coisa que para mim é insubstituível, que é os três eram personalidades da relação e do conhecimento. Nos três, o professor de filosofia era um homem da relação humana, mas do conhecimento filosófico. A Marinette era uma mulher da matemática, do conhecimento, mas capaz de perceber cada aluno, de se relacionar com ele. E o José Esteves, exatamente a mesma coisa. Eu acho que os três ligavam estas duas dimensões que, na verdade, são indissociáveis no trabalho do professor. E quando o senhor traz isso, professor, né, o senhor traz, assim, me parece que fica muito evidente essa conexão profunda, né, entre o ser humano e o ser professor, né? O professor é um professor que carrega consigo o seu ser total e é isto que, pelo que eu compreendi, conectou e fez a diferença na sua vida, né? E eu gostaria, então, que a gente pudesse conversar sobre este tornar-se professor, né? Sobre essa formação que, claro, a gente sabe que não é só uma formação técnica, é uma formação humana. Eu gostaria, então, de que o senhor nos presenteasse aí com as suas percepções sobre essa formação, como que ela pode acontecer para que o professor seja inteiro. Ainda nessa ligação entre o conhecimento e a relação, e para terminar a conversa anterior, eu julgo que é preciso que nós possamos dizer alguma coisa neste estilo, o que parece uma provocação, não é? O trabalho de um professor de matemática, ou de ciências, ou de português, o trabalho de um professor de matemática não é ensinar matemática. O trabalho de um professor de matemática é educar um ser humano através da matemática. E dizer isto não é diminuir a matemática. Nós estamos a dizer que a matemática é fundamental para educar um ser humano. Mas é esta ligação que é central no trabalho do professor. Vindo aos temas da formação de professores e de maneira muito rápida, porque não temos tempo,
Os dois movimentos mais importantes que eu fiz recentemente no Brasil foi em 2016, 2017, a criação do Complexo de Formação de Professores da UFRJ, da Federal do Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro. Não era apenas uma coisa da universidade. E agora, em 2024, 2025, uma iniciativa idêntica na Federal de Minas Gerais, não é? E naquilo que nós designamos pela Rede Mineira de Formação de Professores. Não é? E num e noutro caso, o ponto central era este. Não é? Precisamos de construir espaços comuns entre a universidade e as escolas para a formação de professores. Terceiros espaços híbridos. Não é? E ao dizermos isto, estamos a dizer uma coisa que parece simples, mas é muito complexa. Estamos a dizer as universidades, por si sós, não conseguem formar professores. As escolas, por si sós, não conseguem formar professores. É preciso criar uma terceira realidade, que não é a soma das duas, mas que é uma terceira realidade, que é uma coisa diferente. E esta terceira realidade é sobretudo o quê? É sobretudo um ambiente profissional onde se faça a formação. Um ambiente onde a profissão de professor esteja presente, onde nós nos socializemos nesta profissão. Não é a prática, não é a teoria, é a profissão. Profissão é prática, é teoria, é ideologia, é cultura, é simbólico, é tudo. É criar uma terceira realidade onde se possam ir socializando os professores, adquirindo uma cultura profissional, adquirindo os gestos da profissão, refletindo sobre as dimensões éticas, conhecendo o que os professores mais experientes fazem, né? Tendo uma reflexão sobre isso e, de algum modo, valorizando aquilo que é uma espécie de buraco negro na reflexão pedagógica, que é o conhecimento profissional docente. O conhecimento profissional dos professores. Não se formam professores sabendo muito dos conteúdos, mais muito das pedagogias e das didáticas, não. Formam professores a partir da base, do conhecimento, das culturas profissionais. Ora, ou nós conseguimos construir esses terceiros espaços, uma realidade nova, ou então vamos ficar reféns do que as universidades não são capazes de fazer, do que as escolas não são capazes de fazer, do que o mercado da formação continuada, de cursos, de ações, de iniciativas, não é capaz de fazer, e vamos continuando a desvalorizar aquilo que é central na própria profissão e na sua identidade e na sua profissionalidade. A construção de comunidade, na verdade, quando o senhor traz isso, é a construção de uma comunidade, né? É a construção de uma comunidade de formação, certo. Uma comunidade de profissionais formadores, num certo sentido, não é? É dizer, sem nenhuma demagogia, porque eu não gosto das frases simplistas, mas é dizer que não é possível formar médicos sem outros médicos. Sem dúvida. Não é possível formar arquitetos sem outros arquitetos. Não é possível formar professores sem outros professores. E nós andamos a fazer isso há muitas décadas. Porque os que estão na universidade, a maior parte das vezes, não são professores. Os que estão no mercado da formação continuada, a maior parte não são professores, não é? E, portanto, estamos a tentar formar professores sem a presença dos outros professores. Ora, ou nós conseguimos alterar esta situação, ou podemos ter as melhores intenções do mundo, sermos, queremos ser muito amigos dos professores, queremos valorizar os professores, toda a retórica que hoje é cada vez mais excessiva sobre os professores, mas depois, de boas intenções, está o inferno cheio, como nós sabemos, não é? Sabe o que me veio? Concretamente, o que nós estamos a fazer é desvalorizar a profissão. Quando dizemos, na tua profissão, tu não podes ser o formador dos teus futuros profissionais, e é isso que nós dizemos no caso dos professores, quando estamos a dizer isso, estamos a desvalorizar totalmente a profissão de professor. O que me veio, então, foi uma sensação de uma palavra que está muito ligada ao grau de felicidade do ser humano, que é o pertencimento, né? Independente de ser um professor, ou de ser
quando você se sente pertencente a um espaço, o coração passa na frente, tudo acontece. Então me veio essa sensação de que esse terceiro espaço que o professor está propondo, que realmente acho que é um grande caminho, né? E vem também um caminho de muita luz para quem está do lado da gestão e tentando apoiar esses professores. Trazer esse senso de pertencimento, estamos aqui juntos, aprendendo não só o conteúdo, mas esse caminhar juntos, né? Eu acho que é um caminho muito lindo. Há uma analogia muito interessante por vezes com os médicos, quando se fala na formação de professores. E há um gesto que começou nos Estados Unidos, mas que agora tem vindo a multiplicar-se em muitos países, que é quando um jovem estudante do ensino médio entra na universidade, numa escola médica ou numa faculdade médica, ele é acolhido num dia, numa cerimónia que se chama a cerimónia do jaleco. A entrega do jaleco. A entrega do jaleco, né? E essa entrega é feita por outros médicos. Os outros médicos vestem um jaleco no jovem estudante e estão a dizer precisamente isso, não é? A responsabilidade da tua formação agora é nossa, não é? Tu pertences a esta profissão. Há um sentimento de pertencimento do jovem estudante de medicina, desde o primeiro dia da escola, com 18 anos, ele já se sente parte da profissão. Ele já sente essa presença, esse pertencimento, o que infelizmente não acontece nas nossas licenciaturas, antes pelo contrário, não é? As pessoas andam ali anos e anos e anos sem sentirem nenhum pertencimento à profissão, não é? Sim. E isso é muito negativo para a sua formação. Para a formação, e o que o professor falou, que tem em comum com os 3 professores que marcaram, né, que é a ligação, na verdade, também a gente está falando ali de acolhimento, pertencimento. Certamente. Antes de qualquer coisa. Você sabe, professor, que você disse agora, né, sobre a cerimônia do jaleco. Eu trabalho, né, a minha instituição tem a área da saúde e a gente também faz essa cerimônia porque é um ritual, né, e é um ritual de passagem, né, de integração. E realmente a educação não tem este ritual. E seria muito importante realmente, né? Algo para a gente pensar. Eu já vou conversar aqui com a Ana. Nossa, minha cabeça já foi longe. Daqui a gente já pode sair com algumas ideias, né? Sempre bom. Mas de você fazer realmente essa cerimônia de integração e do professor que tem experiência perceber que ele também faz parte da formação e que ele tem conhecimento. Sim. Então, não é só receber e integrar o estudante que chega na profissão, à profissão, mas é valorizar e reconhecer que o conhecimento do professor que está na sala de aula, que está trabalhando, tem valor. Que é algo, né, professor, que a gente, na educação, não faz, né? A gente não valoriza o conhecimento do professor, né? Esse conhecimento construído. Acho que nós não temos valorizado isso. Eu gostaria de ouvir de você o que você pensa. Não temos valorizado de todo. Quer dizer, aliás, nós temos hoje em dia, talvez, no mundo inteiro, não é um problema do Brasil, não sei, assim, estou a tirar um número, mas talvez umas 10.000 revistas científicas especializadas na área da educação. Destas 10.000 revistas científicas, haverá talvez umas 4.000 revistas científicas na área da formação de professores. Eu já me dei ao trabalho de percorrer os índices dessas revistas todas nos últimos anos, não é? Elas falam de tudo, menos do conhecimento profissional docente. É uma ausência. É como se o conhecimento profissional docente nós não o conseguíssemos identificar, não o conseguíssemos nomear, mensurar, não o conseguíssemos sistematizar, e quando não o conseguimos fazer isso, temos muita dificuldade em que ele sirva de base para a formação dos professores. Claro. Então é preciso esse trabalho urgentemente. E falar nesse trabalho, é preciso evitar nesse trabalho a dicotomia teoria-prática. Dizer que a prática forma. A prática não forma ninguém. A prática não forma ninguém. A prática por si não forma ninguém. Porque nós não estamos a falar da prática. Eu estou a falar
de tudo o que está no trabalho de um professor. Não é da prática. É de tudo, não é? Tudo ao mesmo tempo agora que a gente diz, né? É A teoria, é a prática, é o conhecimento, é o relacionamento. A experiência, a reflexão sobre a experiência, a capacidade ética, a capacidade ontológica de tomar decisões. É todo esse universo que tem que ser trazido para a formação de professores. Não é a prática. Professor se forma no chão da escola. Não se forma nada no chão da escola. Principalmente a bagagem que eles trazem. Ele também se forma no chão da escola, desde que ele reflita, desde que ele pense. Tem que ter, é outra coisa. Claro. Não é? As dicotomias em educação são das coisas mais inúteis. Quer dizer, quando nós começamos, eu tinha, ainda falando de professores que me marcaram, um que me marcou muito foi o professor Daniel Amelino, não é? Que foi meu orientador da minha primeira tese de doutoramento, e o Daniel Amelino dizia sempre: a pior coisa que existe em educação é a dicotomia. Deve-se instruir ou educar. Como assim? É impossível instruir sem educar e educar sem instruir. Deve-se ter autoridade ou liberdade. Como assim? Quer dizer, a autoridade é central, uma autoridade que vem de dentro, não é? E sem liberdade alguém se pode educar? É importante mais os conteúdos ou os métodos? Como assim? Quer dizer, não há conteúdos sem métodos, nem métodos sem conteúdos. Portanto, sempre que caímos numa oposição, nós empobrecemos o debate educativo. Ora, quando eu digo que eu quero uma formação de professores dentro da profissão, eu não estou a falar de uma dimensão prática, eu estou a falar de tudo o que compõe a profissão nessa pluralidade de dimensões de que estava a falar. Muito bom. Professor, falando em dicotomia, eu vou mudar o assunto aqui, nos levar para uma conversa sobre um tema que tem ocupado muito as discussões na área da educação, que é a questão da tecnologia e o uso da inteligência artificial. E por que eu ligo com dicotomia, né? Professor, inteligência artificial, né? Assim, ou um ou o outro. Como que o senhor integra isso? E que papel o professor não pode deixar e que a gente não pode permitir que o professor deixe de desempenhar na educação em um contexto em que a inteligência artificial faz parte da nossa vida e começa a fazer parte do ser sociedade, né? Do ser humano? Eu posso estar totalmente enganado. Provavelmente estarei, não é? Mas eu acho que esta moda que nos invadiu da inteligência artificial e esta espécie de pensamento totalmente focado nisso e apenas nisso, não é? É uma moda que vai passar. É uma moda que vai passar. Eu já assisti a outras modas na história da educação. Essa é a vantagem de já termos alguns anos de já caminhada. Já assisti a outras, não é? E que passaram também, não é? É claro que esta tem características muito específicas e características muito marcantes. Mas eu não gosto de verter todo o debate educativo para o assunto do dia, o assunto do momento. Parece que não somos capazes de pensar em mais nada, não é? Isto dito, eu acho que há dois assuntos que para mim são muito importantes neste debate. O primeiro assunto é um assunto que parece uma coisa que é dita pela positiva, parece uma coisa muito boa para os professores, que é o que eu vou repetir agora de um grande relatório internacional que acaba de ser publicado por um conjunto de fundações extraordinariamente importantes sobre a necessidade de valorizar o professor. Então são 80 páginas a explicar que os professores são fundamentais, são essenciais, são muito importantes, não há nada melhor no mundo, não há nada mais importante no mundo, etc. E lá pelo meio vem esta frase, não é? Agora, com a inteligência artificial e com tudo o que nós estamos a assistir, não podemos deixar de dizer que os professores são insubstituíveis pela sua dimensão da empatia, pela sua dimensão da relação humana, pela sua dimensão do cuidado, etc. Esta frase, que parece maravilhosa para os professores, é a pior frase que se pode dizer sobre os professores. Porquê? Porque está a separar o conhecimento da relação. E porque está a dizer, talvez o conhecimento possa ser feito pelas máquinas, talvez o conhecimento possa ser feito através de tutores, etc. Mas o professor continua insubstituível pela sua dimensão humana. Não.
o professor continua insubstituível pela sua dimensão do conhecimento em relação com a sua dimensão humana. Portanto, temos de ter muito cuidado com estes desvios discursivos que parecem querer valorizar os professores, mas que, na verdade, seriam a destruição daquilo que é a identidade mais profunda dos professores. Porque o professor ensina nessa integralidade e o aluno também aprende deste modo, né? Nessa relação. Porque essa é a diferença do professor, por exemplo, em relação à mãe ou em relação ao pai. A mãe ou o pai podem ter uma relação que seja, sobretudo, humana, afetiva, de cuidado, etc. O professor não está lá para fazer o mesmo. O professor está lá para trabalhar o conhecimento nesse cruzamento com a dimensão humana. Não é? A educação escolar é diferente da educação familiar. Sim. Na escola faz-se uma coisa diferente do que se faz na família. A escola não é um lugar de afetos e de cuidados. A escola é um lugar de conhecimento. E claro que esse conhecimento é feito em seres humanos. E nos seres humanos nós não podemos separar a dimensão emocional, a dimensão sentimental, e portanto ela está cruzada. Mas agora dizer que as máquinas, os meninos agora e as meninas vão aprender com as máquinas, que os novos tutores, alguém até diz, os novos colegas dos alunos são os tutores de inteligência artificial, os novos co-docentes dos professores são os sistemas de inteligência artificial. Não comparemos. As máquinas são máquinas, os humanos são os humanos, e não façamos discursos que parecem muito modernos, mas que a certa altura põem tudo no mesmo plano. E a segunda coisa que é muito importante, e isto é muito importante para os professores, o que eu vou dizer é muito importante para os professores. Aquele grande líder da inteligência artificial, não é? O Sam Altman, é talvez a personalidade mais carismática e mais importante da inteligência artificial, acabou de fazer um discurso há 3 semanas em que dizia: a partir de agora podemos comprar ou alugar inteligência na internet. Podemos comprar a inteligência que quisermos, podemos alugar a inteligência que quisermos e podemos utilizá-la. É talvez verdade isto. Vamos admitir que seja verdade. Nós compramos a inteligência, nós utilizamos essa inteligência para fazer um trabalho, para entregar um trabalho, para fazer um ensaio, para realizar um teste, e utilizamos. Onde é que ficou a nossa educação? Exatamente no mesmo lugar. E a nossa inteligência também. Exatamente no mesmo lugar. A nossa educação não aumentou um centímetro, 1 milímetro, não é? Porque a educação é um processo, não é um produto. Não é um produto, é um processo, é uma experiência, é uma trajetória, é um percurso, é uma caminhada, é qualquer coisa que só nós é que podemos fazer por nós mesmos. Então sim, claro que se pode recorrer à inteligência artificial para fazer muitas coisas. Agora, a educação é outra coisa, é uma coisa de uma outra dimensão e de uma outra realidade. E se não compreendermos isto, nós podemos cair muito facilmente, não é? Numa espécie de uma utilização totalmente disparatada e totalmente sem sentido da inteligência artificial na educação das nossas crianças. Mas desculpe, Adri, me fez lembrar da pandemia. Certo? Os professores, a maior parte das doenças emocionais dos professores foi o medo de que a escola acabasse, já que certo. A escola foi para dentro das telas. Mas não demorou, a moda não pegou. E essa questão da moda a gente discute muito, até pensando em teorias educacionais, porque aí tem a moda disso e a moda daquilo, e é onde é que fica a relação, onde é que fica as certezas de cada escola. Mas na pandemia o que a gente escutou muito dos professores foi esse medo que a escola acabasse. E houve um movimento de que os alunos não precisam de escolas, foi comprovado que eles podem aprender no computador. Não durou essa moda. Nem terminou a pandemia, essa moda já tinha caído, porque a gente entendeu tudo isso que o professor acabou de... perceberam que educar não era acolher, não era cuidar, né? Ensinar não era fazer, vai não muito era além, isso. vai muito além. Vai muito além disso. E vai muito além disso, e na escola temos uma outra dimensão que é central, que é ninguém se educa sozinho. Não. Nós podemos, a moda do aprender, por exemplo,
e das ciências da aprendizagem, que é uma moda muito forte, que veio das neurociências, das ciências cognitivas, etc. Nós podemos aprender, verbo, aprender muitas coisas sozinhos, verdade. Mas para nos educarmos, verbo, educar, precisamos dos outros. Ninguém se educa sozinho, é impossível. E tem uma outra coisa, a gente sabe que a gente aprende muito mais quando ensina do que quando está aprendendo. Uma curiosidade que a gente conversou ontem, semana passada, saiu aí nas redes sociais, enfim, uma notícia de uma escola já em Oklahoma, se não me engano, acho que era isso, né? Isso. Onde a inteligência artificial já faz parte de mais do que 20% do trabalho do professor, e os monitores que fazem essa... E isso foi, os professores começaram um a mandar para o outro e já virou aquele medinho de que agora não é mais a pandemia que assusta, mas a pandemia da inteligência artificial. Então, acho que isso que o professor está trazendo para nós é também um acalento. Mas é muito importante em relação a essas notícias que de repente são um pouco bombásticas, manter uma grande prudência, porque vem essa notícia... Mas depois, no dia a seguir, veio a notícia que os grandes líderes do Silicon Valley não autorizam os seus filhos a usar celulares e as telas. E depois, no dia a seguir, veio a notícia que a Suécia agora acabou com os manuais escolares em livros e é tudo digital. A Finlândia também. E passado uma semana veio a notícia contrária. Isso. Afinal, a Suécia entende... É preciso cuidado com essas notícias, quer dizer, a educação, eu gosto de dizer que no caso da educação, o futuro tem uma história muito antiga, não é? E que nós temos que perceber que a história da escola é essa história que temos que manter, transformando, alterando, modificando, mas que não há essas coisas extraordinárias que vão aparecer, que vão substituir, que vão alterar. Temos que ser mais modestos, não é? Mas justamente de uma modéstia que é a coragem mais importante que existe. É uma coragem de transformação a partir de uma realidade. O Lavoisier disse para a natureza, nós podemos dizer para a educação. Na educação nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Sim. Não é? Professor, nós estamos chegando ao fim do nosso momento aqui, do nosso podcast. E eu gostaria que o senhor... deixasse, né, uma mensagem final ou uma síntese do que o senhor falaria se encontrasse um professor, né, um professor, quem sabe, em dúvida sobre a continuidade na docência, sobre os desafios que ele enfrenta hoje, né, o que você diria para um professor para que ele tenha fé na educação. Tenha fé, né? Para que ele continue tendo fé na educação. Eu diria primeiro que ainda bem que as pessoas têm dúvidas, não é? Porque quem não tem dúvidas não aprende nada, não é? Quer dizer, quem já sabe tudo não pode aprender mais nada, não se pode. Portanto, a dúvida é uma coisa muito importante e quem não tem dúvidas corre o risco de estar enganado, não é? E eu acho que a dúvida é uma coisa que faz parte da profissão, sempre foi assim, toda a vida. As pessoas se interrogaram sobre o que faziam, sobre o seu futuro, etc. Hoje, para mim, o eixo da minha reflexão está numa imagem, não é? Numa imagem com a qual eu dormi durante muito tempo sem saber o que é que ela queria dizer, não é? Que é a imagem de um círculo com um ponto no centro, não é? E eu durante muito tempo não sabia o que queria dizer esta imagem. E depois veio-me à cabeça a seguinte metáfora, não é? Que esta imagem podia ser um alvo. E os professores hoje são o alvo de tudo. O alvo de tudo. Alvo de políticas, alvo de discursos, alvo de retóricas, alvo das coisas do mercado. Toda a gente, porque como faltam professores em todo o mundo, de repente eles tornaram-se, não é, o foco de todas as... Eles são o foco, são o alvo de tudo. Mas eles são raramente o centro de qualquer coisa. O centro a partir do qual se organiza qualquer coisa. A minha reflexão hoje é que as pessoas precisam de ser centros. Precisam de ser autores da profissão. Têm que deixar no seu trabalho a sua assinatura. Cada professor é um professor diferente. O professor precisa deixar a sua impressão digital, não é? Cada professor tem assim, autores da sua profissão. Não tenham medo de ser autor.
não precisam de copiar o colega do lado, não precisam de copiar a última moda, não precisam de copiar a última teoria, que eles sejam autênticos, que encontrem dentro de si essa dimensão de autores. Mas seres autores hoje, para a profissão docente, é ser também co-autor. Porque a profissão docente tem que ser mais colaborativa, tem que colaborar mais. Não é porque as pessoas têm que ser amigos uns dos outros, é porque o trabalho pedagógico, o trabalho que hoje necessitamos nas escolas, implica uma colaboração entre os professores. Temos de ser mais autores e temos que valorizar a co-autoria com os nossos colegas. Temos que ser centros da profissão e não sermos alvos em que toda a gente nos joga tudo, muitas vezes com as melhores das intenções, mas que na prática acabam por desvalorizar o que é o conhecimento do professor, o que é a sua experiência e o que é a sua capacidade de transformar o trabalho pedagógico e assim construir o próximo futuro da educação. Muito obrigada, professor. Lindo, professor. A gente termina falando em fé na educação e acreditamos, né, Adri, que educação é um ato de fé. O educador, ele transfere a sua esperança para os alunos através dessa relação. E a gente quer agradecer demais. Temos sorte ainda de poder continuar algum tempinho ainda com o professor aí numa linda palestra que ele vai oferecer. Com certeza. Porque tem gente vindo do Brasil todo para ouvir. Então a gente agradece muito e que bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Em nome de todos os educadores aí do mundo, né? Poderem ter o senhor aí perto de nós. Muito obrigada. E professor, eu vou fazer um comentário aqui para quem nos ouve, nos vê, né? O professor nos instiga com algumas palavras e com uma pergunta, né? Qual é a assinatura, né? Qual é, professor, a sua assinatura? Qual é a escola, a assinatura do conjunto dos seus professores na vida dos seus alunos e na profissão docente? Uma pergunta para nós pensarmos e para a gente criar, né? Para sintetizar qual é a nossa assinatura. Professor, muito obrigada. Muito obrigado. Muito bom tê-lo conosco. Grande prazer. Muito obrigada, professor. Obrigado.